Mas a tristeza provocada antes do arrependimento é uma tristeza que evidencia um verdadeiro quebrantamento dentro do nosso coração. É uma tristeza espiritual, ela é interior, ela é sincera, ela é repleta de confiança, ela é marcada pela confiança e regada pela fé. Não é uma tristeza qualquer, é uma tristeza que produz vida. Não é uma tristeza que leva a pessoa ao suicídio, não. É uma tristeza que produz vida. E muitas vezes ela é acompanhada da restituição. A pessoa se sente tão triste pelo que ela fez que ela tem o desejo de restituir aqueles a quem ela prejudicou. Enquanto ela não vai lá e pede perdão e devolve, ela não fica em paz. É o que aconteceu com Zaqueu. Lembra quando Zaqueu teve aquela conversa com Jesus, né? Que ele subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus falou assim, desce daí que hoje me convém entrar na sua casa. E entrar na casa de Zaqueu simbolizava muito mais do que passar uns dias lá de férias. Significava que Jesus iria passar um tempo com Zaqueu, iria ter um relacionamento com Zaqueu, e a vida de Zaqueu seria mudada, consequentemente. E diante daquela mudança, Zaqueu diz assim para Jesus, olha, se eu tenho prejudicado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu era um cobrador de impostos, corrupto. E o arrependimento na vida dele é evidenciado pela atitude de restituição. Tanto que depois que ele fala isso, Jesus diz assim, verdadeiramente hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus estava dizendo, agora sim eu estou vendo que você se arrependeu. Agora o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Agora eu estou percebendo, Zaqueu, uma mudança na sua vida. Terceira coisa que é uma evidência do arrependimento é a confissão do pecado. Quem se arrepende, confessa o pecado. A tristeza acomete a pessoa com uma força tão grande que ela terá expressões. Ela terá que ser expressa. E quais são as expressões de tristeza? Lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Em Neemias, capítulo 9, versículo 2, diz assim, os da linhagem de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. E essa confissão que precede o arrependimento, ela é autoacusadora. Tem gente que vai confessar um pecado, né? Tem gente que vai pedir perdão, por exemplo, lá na frente da igreja. Aí ele chama a pessoa, né? Ele chama a pessoa que ofendeu ele. Aí ele fala assim, eu queria chamar aqui a irmã Maria. Aí ele fala assim, irmã Maria, você me xingou, você ficou me devendo, você me acusou injustamente, você acaba com a irmã Maria. E fala assim, e por isso eu falei aquela palavra contra você, mas eu queria te pedir perdão. Não. Esquece a parte que a irmã Maria fez. Isso é com ela. Quando nós confessamos o pecado com arrependimento, com tristeza no coração, essa declaração, ela é autoacusadora, ela não acusa mais ninguém. Lembra quando Davi confessou lá em Salmo 51?
ele fala assim: pequei contra ti somente. Ele fala para Deus: fiz o que era mal perante os teus olhos, de modo que o Senhor é justo se me julgar. Eu estou pronto para sofrer as consequências, porque eu mereço. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu sou pecador desde que eu nasci. Davi não fala assim: Deus, Batseba estava tomando um banho pelada lá, ué. Ela estava sem a assistência do marido há muito tempo, porque o marido dela vive na guerra. E o senhor sabe, a carne é fraca. Não. Davi, ele chama a culpa para si. Ele diz: pequei contra ti somente. Eu é que pequei. Então, a confissão é autoacusadora. Amém? Nós temos que nos lembrar disso quando formos confessar os pecados. Não é confessar tentando argumentar e justificar para Deus por que nós cometemos o pecado, não. É chamar o erro para nós. É bater no peito e falar: eu pequei contra ti somente. Nenhuma circunstância justifica o meu pecado. Nada do que eu passei justifica aquilo que eu fiz. Não é por causa da minha esposa, do meu marido, do meu patrão, do meu trabalho. A minha condição financeira não justificaria eu ter roubado aquilo, eu ter pegado aquilo que não é meu. E outra coisa, especifique o pecado. Confesse o pecado, declarando ele um a um. Isso é uma característica do arrependimento. Porque às vezes a gente está tão constrangido diante de Deus que a gente chega para ele e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí o Espírito Santo vai perguntar assim: mas quais pecados? Quando você fala quais são os pecados, você está mostrando, você está voltando lá naquele primeiro ponto que eu falei, da conscientização do pecado. Olha, me perdoe porque eu me envolvi com a pornografia, me perdoe porque eu menti, eu espalhei uma notícia aí que na verdade era uma fake news, e eu sabia que era fake news, mas eu espalhei esse negócio aí para tudo quanto é lado. Dê nome ao seu pecado. Amém? Eu estou falando sobre características que precedem o verdadeiro arrependimento. A quarta coisa, a vergonha pelo pecado. O quarto componente, que constitui o arrependimento é a vergonha. Ezequiel, capítulo 43, versículo 10, diz assim: para que se envergonhe das suas iniquidades. A vergonha significa que está sendo produzida em você virtude. Quando você sente vergonha pelo seu pecado, significa que está sendo produzida virtude dentro de você. Então, o filho pródigo, vou voltar aqui no exemplo do filho pródigo. Ele voltou para casa, mas ele não voltou de uma forma arrogante. Ele voltou arrependido, envergonhado. E as palavras dele evidenciam essa vergonha. Ele diz: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado mais seu filho. Eu tenho vergonha de ser chamado seu filho, porque eu não sou digno disso. Eu estou voltando aqui envergonhado pelo que eu fiz. Eu peço que, por misericórdia, o Senhor me receba como um empregado. Eu não quero mais
Eu não me vejo no direito de fazer parte dessa família. Mas eu peço que o Senhor me receba como um dos seus empregados. Então, o arrependimento, ele causa esse acanhamento santo. É isso, essa é uma das características. E para a gente encerrar aqui, o arrependimento, ele faz com que a gente se converta. O que é uma conversão? Você está indo em uma direção e de repente você faz um giro de 180 graus e passa a ir em uma direção oposta. Significa abandonar o pecado. Então, é como se você lançasse para longe de você esse pecado. Você decidisse no seu coração não tomar parte mais nisso. Isso é uma característica do arrependimento.